Bem-vindo, amiga, bem-vindo, amigo, a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi hoje é o eu imanente e o transcendente. Vamos entender o que é isso aí. Eu imanente é aquele eu interno, aquele eu campo mental, aquele eu impermanente. O eu transcendente é o eu consciência, o eu permanente, o eu definitivo. Muito bem, agora vamos avançar. Quando a consciência desce, ela desce carregada com um banco de memórias. Memórias boas e memórias ruins. Todas essas memórias são memórias permanentes. Elas estão em salas mentais do inconsciente. Muito bem. Na medida que a consciência desce, ela começa a afetar e ser afetada. Diante dessas afecções, onde começam com o papai e a mamãe, irmãos, e depois, numa união estável, filhos, marido ou esposa e familiares. Em determinado momento, essas memórias que estão em estado latente é aquela memória que está quietinha lá, só esperando a hora dela se manifestar, para ser provocada. Em determinado momento da vida da gente, umas memórias vão saindo da latência, enquanto outras ainda não, porque não foram solicitadas. E eu vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um exemplo, uma coisa que nunca acontece com ninguém, nunca aconteceu com nenhuma jovem e nem com uma senhora. Imaginemos o seguinte, para eu poder criar uma alegoria nesse meu vídeo. Imagine o seguinte, uma consciência desce, sofreu as suas afecções, uma consciência feminina, um avatar feminino. Aí ela se autopromove uma união estável. E nessa união estável, depois de mais de 20 anos, ela descobre que isso quase não acontece, isso é errado, eu estou inventando. O seu marido já tem um outro relacionamento. E não é um relacionamento de pular um muro e voltar. É um relacionamento de uma filial. Ele tem uma família filial. Muito bem. O que acontece no campo mental dessa senhora, dessa jovem senhora? Ele desmorona. Nesse exato momento, aquelas outras memórias que não estavam latentes, ou mesmo aquelas que saíram da sua latência, mas até então não estavam provocando tanto estrago no campo mental dela, vem que nem um tsunami na vida delas. E faz com que a coisa não acontece de um dia para o outro. Faz com que o campo mental, na medida que ele não vai mais transmitindo sensações e percepções para a consciência, através da interface cerebral, ela vai diminuindo essa transmissão. E a interpretação consciência-cérebro, campo mental, vai também diminuindo, porque se ele não recebe sensação, ele transmite pouca interpretação. Isso vai acontecendo até que quem assume o comando mental é o inconsciente. Especificamente aquela memória ou memórias que foram afetadas e saíram da latência. Muito bem. Nesse exato momento, a pessoa começa, quando ela sofreu essa traição, vamos dizer, ela começa a querer destruir a pessoa. Só que ela não consegue destruir objetivamente, a não ser que ela pegar uma arma, for lá, esperar sair do trabalho e disparar ou contratar alguém. Isso é improvável. Não é impossível, porque já tem muitos casos que a gente viu na televisão, mas é improvável. O provável é que ela vai querer destruir subjetivamente, porque objetivamente ela não vai conseguir. Só que quando ela começa a promover essa destruição subjetiva, ela se destrói mais do que os terceiros. Ela vai começar a se destruir. Nessa destruição, o comando mental assume o cérebro. E esse tecido cerebral, esse movimento mental terrível, pernicioso, doente, infeliz, de vingança, de raiva, de arrependimento, seja lá do que for, de tristeza, ele vai começar a riscar esse tecido cerebral justamente para amoldar aquele sofrimento
que ela está tendo no momento, aquele movimento mental. Nisso a consciência olha para o seu avatar e fala, meu Deus do céu, olha em que ele se meteu. Muito bem. Na medida que esse sofrimento evolui, ele é obrigado a procurar ajuda. Ele tem dois caminhos. Procurar uma ajuda onde ele vai ser aprisionado mentalmente e vai terceirizar a sua dor, ou ele vai escolher uma ajuda que é a melhor, que é a ajuda profissional. É a melhor ajuda naquele momento. Muito bem. Então, nessa ajuda profissional, quem que ele vai buscar primeiramente? Um psicanalista. Muito bem. O avatar entra no consultório do psicanalista ou da psicanalista e quem deita no divã do psicanalista é o campo mental. O campo mental deita e começa a falar. Não, porque o psicanalista vai querer saber para poder ajudar. Porque ele só tem como ferramenta de ajuda palavras. Então ele precisa escutar, processar e criar, pela sua aptidão profissional, palavras que consigam fazer com que aquele avatar, aquele campo mental volte a entregar o comando mental para a consciência, para que ela possa seguir a vida dela. Muito bem. Só que na medida que ela vai falando, aí há aquela troca de afecções, de afetos, pá, é assim que vai criando aquilo, pá, o tempo vai passando, meu marido me traiu, ela vai contando, e eu sinto isso, sinto aquilo, mas o que você sente? Ela fala, mas o que você tem? Eu tenho muita raiva, eu tenho ódio, eu quero matar ele, eu quero que ele se dê mal, e não vai ser feliz, aquela coisa toda. Muito bem, só que ela está sendo afetada, ela está destruindo suas células, principalmente aqueles órgãos que o atributo genético do papai e da mamãe deixaram ele fragilizado. E nessa hora, aquela célula começa a ser perturbada e a morrer e não tem uma compensação. Eu não vou entrar nisso, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Muito bem. Ela começa a entrar em autodestruição. O psicanalista começa a ver que essa evolução do tratamento, evolução no sentido negativo, está evoluindo e o psicanalista não está conseguindo trazê-la de volta. Então ele chega, olha, senhora, eu vou dar um encaminhamento para a senhora procurar um psiquiatra, porque lá a senhora vai poder ser ajudada melhor, porque eu não estou conseguindo mais trabalhar em cima de uma ajuda que a senhora precise. Tudo bem? Ela entende, não, tudo bem, beleza. Aí vai, o psicanalista dá um encaminhamento, ela vai procurar um psiquiatra. Muito bem. Ela escolhe um psiquiatra indicado da sua confiança e vai. Na hora que o avatar entra dentro da sala do psiquiatra, ele vai sentar, ele não vai mais deitar. Ele vai sentar na frente dele. E quem vai sentar é o cérebro. O cérebro vai e senta. Aquele jeitão enrugado, meio dividido no meio, hemisfério, aquela coisa toda. Ele vai sentar lá. E vai ficar aqui atrás o campo mental, se manifestando, contando tudo aquelas histórias tristes que contara o psiquiatra. E que pro psicanalista, ou seja, pro psicanalista. E que agora está contando pro psiquiatra. Só que pro psiquiatra não vai adiantar muito. A ética profissional permite que seus ouvidos ouçam aquela dor e aquele sofrimento daquela paciente. Muito bem. Só que ele sabe que se ela está lá, se aquele avatar está na frente dele, é porque palavras não resolveram. Não resolveram. Ele vai ter que entrar com uma coisa mais forte. Por quê? Tudo indica que o psicanalista, encaminhando para o psiquiatra, ele percebe que vai acontecer duas coisas com aquela pessoa. Ela pode destruir o tecido cerebral, de tanto pensar coisas obsessivas em cima daquele fato do seu marido, a traição, etc, etc. Uma mulher mais... Imagina, ela com 50 e traiu com uma de 30. Imagina o que ela não vai arriscar o tecido cerebral dela. Os flancos que ela não vai fazer. E depois para tirar. Muito bem. Aí ele já sabe, o psiquiatra sabe que não vai adiantar falar. Ele só está esperando o momento certo, o time certo para
sacar o receituário e prescrever lá o medicamento que ele achar adequado, atributo dele. Geralmente, o que eu escuto, até nas minhas visitas que eu faço a idosos, o Prozac é muito bem receitado. E esse Prozac, ele cria um aumento da serotonina, onde cria um tipo de um bálsamo no tecido cerebral, ou seja, um tipo de uma proteção, ele retifica o tecido cerebral, vamos dizer assim, que nem os riscos ele tira. E com isso a consciência fala, ai meu Deus, eu vou conseguir assumir o comando. Nisso ela vem e assume novamente o comando e a pessoa se sente feliz. Por quê? Porque ela não está conseguindo passar mais aquela doença que ela está criando para a vida dela. O comando mental inconsciente não está conseguindo. Aí a consciência fala, para, sai, se afasta que agora é comigo. Para, você já está destruindo muito. Muito bem. Aí ele vai e se afasta, a consciência começa a assumir o comando novamente. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Só que o psiquiatra avisa ela, fala, olha, você vai tomar um remédio por tantas semanas, num período tanto, nessa dosagem, e eu quero te ver aqui, daqui tanto tempo que você terminar o remédio. Por quê? Porque ele sabe que duas coisas podem acontecer ali. A primeira, a consciência assumir o comando e a vida dela seguir de uma maneira satisfatória. A segunda, essa memória muito forte, saiu de uma latência onde ela estava muito forte lá, e ela acaba sendo vencida novamente por essa memória, que veio do céu, não foi criada aqui. Essas memórias que vêm para destruir a gente, você não criou no ano passado nem no retrasado. Elas já vieram, e é um motivo que te trouxe aqui, me trouxe aqui, nos trouxe aqui. Muito bem. Ela vem para te destruir novamente. Então o nobre psiquiatra sabe, por isso que ele pede para você voltar, para saber qual o caminho. Se você apresentar novamente o comando mental inconsciente, ele vai falar, olha, então você vai tomar mais esse remédio, mais esse, mais esse. O que eu vejo no trato com os idosos que eu tenho, que tem idosos que tomam há 20 anos, mais de 20 anos remédio. Por quê? Não conseguem mais assumir o comando consciente. Mas isso é para uma outra, eu não vou entrar nisso, senão eu vou desviar muito. Então, o médico vê que a pessoa precisa, então ele vai e receita mais. Muito bem. Para finalizar, o que eu queria deixar muito bem claro para um amigo e para a amiga. Existe um comando de um eu, uma identidade. O que é um eu? Um eu é uma identidade do campo mental. Impermanente, inconstante. E justamente está aqui para ser trabalhada. Existe um comando consciencial onde um eu é o eu verdadeiro, o eu puro, eterno e infinito. Esse eu criou esse avatar para poder combater essa identidade, pseudo-identidade nociva, perniciosa, geralmente influenciada pelas piores memórias. E o que fica claro, que eu quero deixar claro para um amigo e para uma amiga, que quem deita no divã do psicanalista é esse eu do campo mental. Quem senta na cadeira em frente a um psiquiatra é o eu do campo mental. O eu da consciência não deita no divã de um psicanalista e não senta na cadeira diante de um psiquiatra. Quem sofre, em resumo, quem sofre é o avatar, porque não fez a tarefa a que ele competia, ele perdeu uma batalha. Ainda bem que ele não perdeu a guerra, mas uma batalha ele perdeu. Nisso a consciência fica aguardando. E qual é o objetivo desses dois eus? Essa é a essência desse meu vídeo. É fazer com que esse eu do campo mental se aproxime do eu consciencial até um ponto em que esses eus, vamos chamar de eus, se sobreponham. E diante dessa sobreposição, essa consciência não precisa descer mais aqui. Só se for para visitar alguém. Ela desce e ela sobe. Ela não precisa ficar mais aqui. Ela não precisa criar mais avatar nenhum aqui. Não é necessário. Meu amigo, minha amiga, eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. E fiquem com Deus.